Então, há 5 anos tive um encontro com Jesus que eu não esperava. Eu não esperava por isso. Coloquei minha fé em Yeshua. Fui transformado da noite para o dia. Decidi estudar as Escrituras. Neste vídeo impactante e sem filtros, te levamos às ruas de Jerusalém, onde o judeu que encontrou vida em Jesus, o Messias, ousa fazer uma pergunta que muitos temem. Estou errado por crer em Jesus? Isso não é apenas um ato de coragem, é um ato de amor, porque evangelizar não é impor, é convidar. É apresentar a verdade com humildade, compaixão e com fidelidade às Escrituras. Aqui você verá reações reais de judeus ortodoxos ao ouvirem o testemunho de alguém do seu próprio povo, que agora segue a Jesus, o verdadeiro Messias. Você vai ouvir argumentos, rejeições, dúvidas e também momentos de abertura inesperada. Isso é o que significa ser luz entre os seus. Isso é o que significa levar o Evangelho a Jerusalém. Como disse Jesus, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Estou aqui, em frente aos muros de Jerusalém, uma cidade historicamente conhecida pela hostilidade contra Jesus. Em Mateus 23, Jesus diz: "Ah, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram." Então, eu sou um judeu que crê em Jesus. Vamos ver o que o povo de Jerusalém tem a dizer sobre isso. Ok, eu sou um judeu e eu creio em Jesus. Estou errado? Sim, você está. Sim, pode me dizer, eu não vou me Sim. ofender. Só quero saber por quê e ter uma conversa intelectual. Tenho que ir. Ok, sou judeu Sim, e creio em Jesus. sim, Estou errado? sim. Me diga por quê. Não faz o menor sentido porque você é judeu. Você deveria aprender sobre as suas próprias raízes primeiro. O que fez Yeshua? Qual é a Posso? história? Posso te contar? Você disse que teve uma experiência com Yeshua 5 anos atrás? Sim, uma experiência de salvação. Posso saber mais sobre essa Se história? pode saber mais? Claro. Então, há 5 anos tive um encontro com Jesus que eu não esperava. Eu não esperava por isso. Eu estava miserável, deprimido, ansioso e suicida. Me sentia vazio. Tentei preencher esse vazio com a espiritualidade da nova era, meditação, fragmentos do budismo e do hinduísmo, adoração a ídolos. Eu criei minha própria religião inventada, mas percebi que precisava de algo mais. E quando finalmente desabei e caí no chão, clamei a Deus, e Jesus apareceu. Ele apareceu por meio de pessoas, apareceu em livros, em programas de televisão, e eu comecei a chorar. E então percebi que essa é a verdade. Coloquei minha fé em Yeshua. Fui transformado da noite para o dia. Decidi estudar as Escrituras, o Antigo Testamento e as Escrituras hebraicas, e percebi que elas estavam apontando para alguém o tempo todo. E quando finalmente tive coragem de abrir e ler o Novo Testamento, percebi que há uma linda história do começo ao fim. Uma história sobre o problema que o povo judeu teve no relacionamento com Deus. E como no Novo Testamento Deus resolveu esse problema ao enviar o Messias. Passei 5 anos estudando minha fé e entendi que essa é a verdade. Então, era só uma pergunta simples. Estou errado? E se eu estiver errado, quero apenas saber a sua opinião sobre por quê. Só isso. Apenas para termos um diálogo entre irmãos judeus. Esse é um argumento muito bom.